Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Olha só, Deus colocou o Espírito Santo, Deus colocou no meu coração para para lembrar os irmãos uma mensagem que está esquecida. Olha só, nós percebemos que a Bíblia ela é a nossa referência, ou seja, é o nosso manual de prática e fé. Quando nós vamos de encontro à palavra do Senhor, nós criamos um problema sério, muito sério, com Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele deixou, através dos seus apóstolos, através dos seus profetas, através dos juízes, através dos reis, uma palavra que nos direciona como chegar a Deus. E como chegar a Deus e permanecer com Ele. Então, a gente percebe que nós estamos longe, totalmente longe daquilo que Deus preparou e nos conduz e quer que nós sejamos como está escrito. Veja bem, nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Deus sempre se preocupou com a nossa vida pessoal, né? Isso no decorrer dos anos. E hoje não é diferente. Não é diferente. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo, tá certo? Esses textos que eu vou falar aqui. Esse texto que eu vou falar aqui. Pega aí. Enquanto você pega, você vem aqui, ó, bem aqui, tem um nomezinho em vermelho, inscreva-se. Se inscreva nesse canal, ative o sininho, compartilha, comenta, me ajuda a chegar a 1000 inscritos. Pede para um amigo, para uma amiga, se inscrever no canal, é de graça, não paga nada e você estará me ajudando a propagar o Evangelho e fazendo esse canal crescer. Eu preciso da sua ajuda, tá bom? Pegou a Bíblia? Vê só, vamos ler. Aonde, pastor? Vamos ler aqui, ó, que eu estou aqui com a minha, certo? Levítico capítulo 20. Presta bem atenção no livro de Levítico capítulo 20. Diz assim, no capítulo 20, vamos ler a partir do 3, tá certo? A partir do 3. Não, vamos ler a partir do 1 mesmo, vamos ler a partir do 1, porque aí você entende. Levítico capítulo 20, Levítico capítulo 20, diz assim, o Senhor disse mais a quem? A Moisés. Deus disse quem? A Moisés. Presta bem atenção a isso, tá certo? Presta bem atenção a isso. Deus disse a Moisés. E essa palavra que Deus disse a Moisés, tá certo? Ela vem de encontro a hoje, ao que é hoje. Pode ter certeza disso, tá certo? Veja só, diz assim. Também dirás aos israelitas, todo israelita ou estrangeiro que vive em Israel, que der um dos seus filhos a Moloque, certamente será morto, e o povo apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque deu um de seus filhos a Moloque, contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. Quem é Moloque? Preste atenção. Quem é Moloque? Quando você pega na Bíblia, você pastor, o que é Moloque? O que tem a ver? Que Deus Moloque é esse? Não, esse Deus aqui, Moloque, vamos dizer assim, era o Deus que ele era adorado, pelo que me fala a memória, era pelos cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 4, 3, Moloque. E versículo 4. E se o povo, de maneira alguma, fechar os olhos para o ato desse homem, quando der o seu filho a Moloque e não matar, voltarei meu rosto contra este homem, contra a sua família, e eliminarei do meio do meu povo, bem como todos que o imitarem,
prostituindo-se com Moloque. Segundo o Antigo Testamento, irmão, na Bíblia, os rituais de adoração, havia atos sexuais. Presta bem atenção. Havia atos sexuais, como você está vendo aqui, tá certo? E o sacrifício de crianças. Essas eram, vamos dizer, jogadas, irmãos, numa cavidade, tá certo? De uma estátua de Moloque, que ela tinha a boca aberta. Era uma estátua com a boca aberta, onde havia fogo que consumia a criança. Agora, o mais cruel, irmão, o mais cruel, era que essa criança, ela era viva. Jogava uma criança dentro desse Deus, Moloque, viva. Amado, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é isso? Veja bem, e Deus condena. Aí você pode dizer, pastor, então já sei que ninguém fazia isso. E pior que fazia. Pior que fazia. Por isso que Deus alerta ele aqui. No versículo 6, que se nós continuarmos lendo, diz assim: e voltarei o meu rosto contra aquele que procurar os que consulta os mortos, os feiticeiros, prostituindo-se com ele. Eliminarei do meu povo, meio do seu povo. Quem é que consulta mortos hoje? Quem é? Sabe quem é que consulta mortos? O Espiritismo. O Espiritismo consulta a morte. Mas olha o que está escrito aqui na Bíblia. Olha o que está escrito aqui. Voltarei meu rosto contra aquele que procurar os que consulta os mortos. E os feiticeiros. Então, olha só. Como é que nós podemos, irmãos, ver. Vou até marcar aqui. Sabe? Que é o versículo 6, é o versículo 20, capítulo 6, versículo 6. Porque tem muita gente que é espírita e desconhece esse texto. Desconhece. Se conhece, faz de conta que não conhece. Tá? Pastor, e Moloque? Então você percebe, será que teve algum Deus, algum rei de Israel que adorou o Deus Moloque? Será? Que Deus aqui ele é muito claro. Muito claro. Mas vamos continuar lendo, que eu vou dizer a você que teve um rei que fez isso. Diz assim: portanto, santificai-se de santo, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai e cumpri os meus estatutos. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Complicado, né, irmãos? Aí vê só. Olha só. Continuando, que você pode ler. No versículo 13, 20 e 13, que eu vou dar uma pulada, para que você possa... Depois você pode até ler tudo, certo? Fala de pai, de adultério, mas eu quero entrar agora no versículo, nesse ponto-chave. Você percebeu nesse ponto-chave que fala sobre os crimes contra Deus? Diz assim, versículo 13, 20 e 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, os dois terão praticado uma abominação. E certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela é depravação, tanto ele quanto elas serão queimados no fogo, para que não haja depravação no meio de vós. Se um homem deitar-se com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Será que essas práticas que Deus tem colocado aqui não existia naquela época? Existia com qual povo? Com o povo pagão. O povo que não conhecia Deus. Certo? Olha só. Se uma mulher aproxima-se de um animal para deitar-se com ele, matará a mulher e o animal, certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Será que hoje não existe isso? Será que hoje homens
e mulheres não se deitam com animal? Será? Claro! Agora, isso é prática de gentio, prática demoníaca, prática de deuses estranhos. Você percebe agora que os deuses daquela época estão atuando no mesmo período de hoje, só que de forma diferente, com a imagem diferente, com um aspecto diferente. Já não é aquela imagem com a boca aberta, o fogo saindo, mas a gente percebe que o Deus Moloque está sendo agora o mesmo jeito. Como eu disse lá no início, o Deus Moloque, ele a boca aberta com fogo, e a pessoa jogava a criança viva. E o que nós estamos vendo hoje é o aborto. O aborto, onde uma criança ela é morta viva dentro da própria mãe. Ou não? Ou não? É a mesma coisa. É o mesmo sofrimento, é o mesmo pacto para Deus. É o mesmo. O aborto, certo? E a adoração a Moloque, onde eram jogadas as crianças vivas para ser queimada viva. E como é que é feito um aborto? Um aborto é um feto que está dentro da mãe vivo, onde é extraído, onde é sugado, onde é mutilado para sair. Não é não a mesma coisa? Só não está usando fogo. Mas continuando. Se um homem tomar sua irmã por parte de pai ou por parte de mãe e vir a sua mudez, isso é vergonhoso. Portanto, serão eliminados do seu povo, e ele será descoberto, e ele terá descoberto a nudez de sua irmã, e sofrerá por causa do seu pecado. Aí veja só, se um homem, isso aqui é naquela época, viu, irmão? Naquela época. Você pode ir começando, falando sobre, vendo isso, e Deus diz o seguinte, muito claro. Versículo 23 agora, eu estou pulando porque é muito longo esse capítulo. Versículo 23. 23. E não imitareis os costumes dos povos que expulso da vossa presença, porque eles praticam todas estas coisas e tive repugnância deles. Olha só, tudo que eu acabei de ler e que você vai ler em casa, certo? Deus estava dizendo, não pratique, não imite esse povo. E o que é que está acontecendo hoje, irmãos? O que é que está acontecendo hoje? Explique o que é que está acontecendo hoje. Meu amado, isso é um fato. Tudo que está aqui nesse livro de Levítico, capítulo 20, está acontecendo hoje, em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Porque se você parar para pensar, certo? O que eu acabei de ler aqui, acontece ou não acontece nos dias atuais? Acontece. Acontece. Só que lá não está escrito Moloque, lá não está escrito os deuses, que nós vamos falar. Mas está lá, fazendo as práticas, essas práticas que Deus condena, certo? Então, veja bem, versículo 25. Portanto, farei separação entre animais puros e impuros, entre aves impuras. Isso aqui fala sobre os animais que poderiam ser comidos naquela época. Veja o versículo 27, onde Deus repete. O homem ou a mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto, serão apedrejados, serão culpados da própria morte. Novamente, Deus falando de quê? Do espiritismo. Aonde se consulta o quê? Mortos. Isso é pecado, isso é abominação, tá certo? Isso é pecado, isso é abominação. Aqueles que consultam os mortos, que é o espiritismo, de baixo espiritismo e alto espiritismo, e mesa branca, esses aí não têm parte com Deus. Tem sim parte com Deus Moloque, com Deus Astarote, o Deus que Salomão também... Salomão, meu irmão, aguenta aí. Eu vou falar sobre Salomão. Mas antes de falar de Salomão, vem aqui, meu amado, se inscreva no canal, ative o sininho, me ajuda aí a chegar a 1.001 inscritos, me dá essa força aí, tá certo?
Me dá essa força. Me dá essa força, porque você dando essa força, meu canal, ele cresce e outras pessoas assistem esse assunto aqui. E se quando você dá o like, o YouTube entende que o assunto é interessante. Me ajuda aí, tá certo? Mas, bem, falando de Salomão, olha só. Olha só uma coisa interessante. Na lei, nós estamos vendo aqui, tá certo? Que essas pessoas praticavam coisas terríveis. Aí, olha só, vem agora você aí, você que está acompanhando, pega a Bíblia e vai lá no livro de Juízes, de Reis, 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Eu falei o quê? Que Moloque, irmãos, é que ele era ele matava criança. Ele matava criança, tá certo? O sacrifício para Moloque era uma criança viva. Criança viva. Veja só em 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão os vossos corações para seguir os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. O que eu li agora há pouco tempo lá em Levítico, que está escrito lá no capítulo 20, que diz isso, que Deus diz: não se misture com esse povo. Está aqui, ó. Levítico, capítulo 20, versículo 2. Também dirás aos israelitas: todo israelita ou estrangeiro que vive em Israel, que der um dos seus filhos a Moloque, certamente será morto, e o povo apedrejará. Vamos lá, para 1 Reis. Diz assim: das nações sobre os quais o Senhor, versículo 3, e ele teve 70, não, ele teve 700 mulheres. Quem? Salomão. Salomão teve 700 mulheres. Olha o que está escrito em Levítico, capítulo 20, versículo 10, que eu deixei justamente para isso. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, que adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. E o que é que Salomão fazia aqui? Vamos lá. Versículo 4. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração. Suas mulheres desviaram o seu coração a seguir a outros deuses. Salomão, um homem que buscou sabedoria, pediu sabedoria a Deus. E o seu coração já não era perfeitamente fiel para com Deus, para com seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão, olha só, Salomão seguiu Astarote, deusa dos Edônios, e o Deus de Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era o quê? Mal perante o Senhor. E não se dedicou em segui-lo como havia feito Davi, seu pai. Como é que pode, irmãos? Davi ensinou a Salomão. Salomão conversou com Deus, quando orou e pediu sabedoria. Veja, o quadro que vivemos hoje é a mesma coisa. Você pode dizer: não, pastor, preste atenção aqui o texto. Olha só, nesse tempo, Salomão edificou um altar a Camus, a abominação dos Amonitas, dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. O que eu acabei de falar aqui? Ou seja, Salomão,
ele adorou o deus Moloque, o deus que matava criança, que recebia sacrifício de crianças vivas. Vivas. 8. Versículo 8, do 1 Reis, capítulo 11. E ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Você entendeu? Ele oferecia sacrifício. E o deus Moloque, irmão, só aceitava sacrifício de crianças vivas. E Salomão fez isso, irmãos. Quebrando a lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 20. Um homem que conheceu Deus, conheceu, irmão, a grandeza de Deus, o que o seu pai fez, Davi, e o que Deus fez com Davi. E ele faz um negócio desse. Olha só, versículo 9 de 1 Reis, capítulo 11, nós estamos lendo. Por isso, o Senhor dignou-se contra Salomão, porque o seu coração se desviará do Senhor, Deus de Israel, e lhe aparecerá 2 vezes. Deus apareceu a Salomão 2 vezes. E ele ainda faz um negócio desse. E lhe ordenará, Deus disse, e ele lhe ordenará expressamente que ele não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenará. Irmão, Salomão foi um desobediente a Deus. Porque, irmão, não importa como começa, mas importa, assim, é o final. É o final. E aqui, no final do tempo de Salomão, ele desobedeceu a Deus. Ele foi um idólatra. E outras coisas mais, irmão, que o tempo aqui não dá, tá certo? O tempo não dá. Então o Senhor disse a Salomão, visto que agiste assim, e não guardares a minha aliança e os meus estatutos, que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas o tirarei das mãos dos teus filhos. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém que escolhi. Irmão, como é que Salomão, recebendo uma palavra dessa, ele fez igual a Ezequias, igualzinho. A ver, Ezequias, igualzinho. A mesma coisa, mudou nada praticamente. Porque quando o profeta Isaías disse para Ezequiel, põe tua casa em ordem, depois de Isaías volta e explica para ele o que iria acontecer, ele disse, ainda bem que é com meus filhos. É para lá mesmo. É a mesma coisa para Salomão. Irmão, você percebe o que é desobedecer a Deus. Você entendeu aqui no capítulo 20 de Levítico, e quando você vem aqui para a 2 Reis, isso não mudou, irmão. Nós estamos lá. Deus continua o mesmo. E as pessoas continuam matando crianças com aborto. Continuam, irmãos, se prostituindo com os deuses, sacrificando a deuses. Sabe? Isso tudo foi feito de uma maneira, para Salomão, lícita para aquele povo. Não é o que hoje está acontecendo, entre aspas, que querem que a gente aceite o Exu, Pombagira, Tranca-Rua, Pai Preto. Não é isso que querem. Não é isso que querem, que a gente aceite isso dentro de um contexto de, vamos dizer assim, de homofobia. Meu irmão, Salomão aceitou isso. E sem lei, ele aceitou de coração quando ele trouxe as mulheres pagãs para dentro do seu reino e fez o que fez. Para quê? Para satisfazer seus prazeres sexuais, para satisfazer as suas mulheres. O Deus Moloque é o pior Deus que hoje está atuando em século XXI, que é o aborto. Aí vem o espiritismo que está atuando hoje, irmãos, ou não? Ou você não conhece alguém que é o espiritismo? Você não conhece alguém que está com essa tal de religião corretamente?
que é essa religião porque eu não quero falar o nome, mas você sabe o que eu quero dizer. Meu irmão, veja que não mudou nada. O que mudou foi o quadro. Pintou um quadro diferente, mas as gravuras são as mesmas. O efeito é o mesmo. A harmonia é a mesma. Veja bem, irmão, isso aqui, estou falando de Salomão. Salomão, irmão. Então, como é que isso aqui, você pega a Bíblia e diz, como é que Salomão fez isso? Como é que Salomão fez isso? Aí só que Deus, irmãos, ele fez cumprir aquilo que ele disse a Salomão. Fez cumprir. Porque quando Salomão morreu, o reino foi dividido, 10 para um lado e 2 para o outro. Assim são essas pessoas que irão cumprir, porque um vai para o céu e outro para o inferno. Não tem escolha. E quais os que vão para o céu? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Crê e crê em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então você percebe que as pessoas estão aí brincando de religião, brincando de aceitar Jesus, brincando de ser crente. É feito Salomão, brincando de ser cristão. O momento não é esse, o momento não é esse. O momento é de nós refletirmos, sabe, e pensarmos direito no que nós queremos. Se queremos servir a Deus ou queremos servir a esses deuses aqui. Amados, olha só, você percebeu aqui? Olha só, no capítulo que nós estamos lendo, no capítulo 20 de Levítico, que diz assim, se o homem deitar com outro homem como se fosse um mulher, os dois terão praticado uma abominação, e certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Aí você vem aqui, pega a tua Bíblia aí, irmão, é Bíblia, viu, irmão? Estou vendo aqui com Bíblia, vai lá para Romanos, no capítulo de Romanos, lá em Romanos, já que nós estamos falando aqui, em Romanos, tá, depois de Atos dos Apóstolos, que nós vamos aqui no capítulo 1, deixa eu ver isso, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, tá certo? A partir do versículo partir do versículo 23. Romanos capítulo 1, versículo 23. Diz assim, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a homens corruptíveis, a aves, aos quadrúpedes e répteis. E por isso que Deus entregou a impureza sexual. Por quê? Quando você adora a outros deuses, que não o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você não adora este Deus, que você passa a adorar outros deuses, olha o que acontece, a prática do homossexualismo, do lesbianismo. Olha só. Mas eu estou dizendo, não, é o que está escrito, eu vou ler aqui para vocês. É assim, ó. E versículo 24, ali 23, agora leu 24. Por isso que Deus entregou a impureza sexual aos desejos ardentes de seu coração para desonrar os seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoravam e serviram a criaturas em lugar do Criador. Não era isso que está escrito lá em Levítico, capítulo 20, que nós estamos lendo agora? Aí veja bem, quem é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. É por isso que Deus entregou as paixões desonrosas, porque até suas mulheres substituíram as relações sexuais natural pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com a mulher e arderam em desejo sensual uns pelos outros. O homem com o homem contendo indecência e recebendo em si a mesma devida recompensa dos seus erros. Para dizer o que mais? Levítico, 1 Reis, Romanos. Você vê, irmãos, que isso tudo não é de agora. O que eu quero dizer é que isso tudo não é de agora. E Deus sempre alertando.
alertando aos juízes, aos reis, e vem, até chegar agora aqui, em pleno século XXI, alertando, e o povo, irmãos, não estão dando crédito. Continuam caindo na mesma cilada do inimigo. Caindo na mesma cilada. Como é que pode, irmãos? Como é que pode? Bem, amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. É importante você, por isso que é importante você se inscrever nesse canal. É importante você se inscrever, é importante você comentar, compartilhar esse vídeo e me ajudar nesse sentido. Amém? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.